tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui para mais um devocional, beleza? Marcos 15, Marcos 16 e Lucas 1. Introdução ao Evangelho de Lucas, certo? Pessoal, nesta finalização de Marcos, nós vemos dois capítulos importantíssimos para Jesus. No caso, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Nós vemos esses dois capítulos assim, bem rápido e finalizamos Marcos. Marcos eu achei muito interessante. Ele traz alguns detalhes, não de forma tão rica, mas ele traz alguns detalhes muito importantes, tá? Repete basicamente algumas histórias que nós vimos em Mateus, mas tem uma elaboração maior dos detalhes, mostrando exatamente a salvação por meio de Cristo. E é isso que é interessante, é isso que eu gostaria de frisar com vocês, tá bom? Eu separei um tema aqui, por causa que logo no capítulo 15 e no capítulo 16 nós vemos esses dois finais, né, de Cristo. Primeiro, Jesus perante o Sinédrio, e logo depois ele é levado para ser crucificado e morre na cruz. Logo depois ele é sepultado e o final, capítulo 16, Jesus ressuscita. Eu quero trazer, como nós já vimos, a ressurreição e a morte de Cristo em Mateus, no evangelho passado, eu queria trazer para vocês novos temas, tá? Novos temas. Um desses temas que eu acho que vai ser muito edificante para a gente ter esse entendimento é o tema chamado de o significado da morte de Cristo. O significado da morte de Cristo. Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que significa a morte de Cristo. Mas então eu gostaria de trazer para vocês algumas teorias, algumas questões que eu andei pesquisando, andei vendo, e eu acho que vai ser legal para no final a gente chegar e falar sobre o que nós protestantes acreditamos. Ok? Sem tomar muito tempo, vamos lá. Primeira teoria. Primeiro, uma breve introdução a esse tema. A morte de Cristo é um tema muito central. Ele é central da Bíblia, ele é central do Evangelho em si. Então, essa temática ela é muito estudada. Por exemplo, quais eram as motivações, qual era o propósito pela qual Jesus estava vindo morrer? Por quê? Sabe? A gente tenta entender o porquê. A teologia sistemática ela trabalha com aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode se duvidar sobre. Então, a morte de Cristo é sistemática. A gente consegue buscar entendimento. Então, vamos buscar esse entendimento a partir de algumas teorias. Teoria do acidente. Primeira teoria, teoria do acidente. O que essa teoria afirma? A morte de Jesus ela foi algo inesperado. Tá? Ela não estava nos planos de Deus. Por que eles pensam isso? Por causa que tipo assim, como se Jesus ele viesse, tá? Ele viesse, fosse uma pessoa ok e tal, e morresse por acidente. Na verdade, com um detalhe, Jesus ele veio para fazer uma outra missão, não para morrer. Ou seja, Jesus ele teve o seu propósito ali barrado. Só que isso claramente é totalmente danificado, né? Essa base ela é totalmente desmoronada quando nós vamos ler a Bíblia, já que a gente consegue entender que a morte de Cristo está totalmente dentro do plano de Deus. Lá em Atos, né? Atos 2, a gente vê isso. Vamos lá, próxima teoria. Teoria do mártir. Teoria do mártir. Jesus, ele morre como um exemplo de coragem, um exemplo de pessoa que seguiu a sua fé, um exemplo de uma pessoa que viveu uma ideologia. Né? E a morte de Jesus causa essa ideologia nas outras pessoas. Como se fosse um efeito colateral, sabe? Então, a morte de Jesus, ela causa isso nas outras pessoas. Mas é engraçado a gente pensar nisso, porque a gente não consegue resolver algumas questões. Por exemplo, a gente não resolve a questão do pecado. A gente não resolve a questão da morte. E a gente não consegue explicar diretamente o porquê Cristo precisava morrer. No caso, a teoria do mártir afirma que Jesus era um mártir. Ou seja, ele acreditava no ideal, ele acreditava numa ideologia, e a partir do momento que as pessoas elas implicam com essa ideologia e matam aquela figura, aquela persona daquela ideologia, aquela ideologia se espalha. Entende? Como se você estivesse pisando numa semente, e quanto mais você pisa, mais ela cresce. Entenderam? Então essa é a ideia do mártir. Só que isso não resolve a questão do pecado. E na verdade isso tira muito
da divindade de Jesus, o porquê, o propósito que Jesus veio, né? Bom, próxima teoria é a teoria do resgate. Vou ler aqui. A humanidade estava presa pelo pecado e pela morte, e Jesus pagou um preço para libertá-la. Mas pode parecer muito semelhante ao que nós acreditamos, mas olha esse ponto. Um exemplo que eu coloquei é como se alguém estivesse preso e a gente tivesse que pagar um resgate para a gente salvar aquela pessoa. Mas aí que tá o grande questionamento disso. Por quê? Nós estamos. Jesus ele vem e paga esse preço para o dono, da prisão, ou ele paga para quem prendeu a pessoa? O que eu quero dizer com isso é que um grande questionamento sobre essa teoria é: Jesus ele pagou o preço para Satanás ou ele pagou o preço para Deus? Pelo resgate dessas pessoas. Vocês conseguem entender isso? Isso é interessante, por isso que essa teoria ela não é aceita, por isso que essa teoria ela desmorona, tá bom? A teoria do resgate, como se ele estivesse pagando um preço por. É claro que nós temos essa ideia, né? Naquilo que nós acreditamos, nós temos essa ideia de resgate, mas ela não é dessa forma, tá? Vamos seguir. A teoria da satisfação. Quem fez essa teoria foi Anselmo, tá? Eu tenho alguns dados aqui sobre datas e tudo. Eu tenho até o livro que eu gostaria de mostrar para vocês mais uma vez, o livro Manual da Teologia Sistemática, tá bom? Do Severa, se vocês quiserem ler, tá bom? Eu já falei, ele não é meu, ele é nosso, fechou? Teoria da satisfação. O pecado, ele desonra Deus. O pecado, ele desonra Deus. Mas Cristo, ele morre para restaurar essa honra. Exemplo. Se alguém ofende um rei, tá? Se alguém ofende um rei, ele precisa reparar a honra dele, né? Alguém precisa reparar a honra do rei. Jesus faz isso por nós, diante de Deus. Por exemplo, nós desonramos Deus. Nós desonramos Deus. E então alguém tem que pagar o preço para que essa honra seja restaurada. Mas aí tem um ponto interessante, porque a gente dá muita ênfase à honra, né? E pouca ênfase em Deus. Por causa que a gente pode levar em consideração como um Deus muito soberano. Como é que fala isso? Mas Deus é extremamente soberano. Mas ele não se coloca nesse lugar. Ele não se coloca nesse lugar. Sabe? Então, nós perdemos proximidade com Deus. Nós perdemos proximidade com Deus quando nós aceitamos essa teoria, porque nós entendemos que o fato de nós sermos pecadores, nós não temos acesso a Deus. Nós não temos acesso a Deus. Então, Jesus ele precisa vir para restaurar esse acesso para Deus, não com a gente. Então nós perdemos relação com ele. Ou seja, Jesus ele traz honra a Deus, mas a gente continua distante. Entende? Próximo ponto. A teoria da influência moral. Influência moral. A cruz é a maior prova do amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Ou seja, Jesus ele é um exemplo. Jesus, ele é como fala, ele é uma influência, ele é um líder. E eu vou explicar isso melhor. Um exemplo que eu dei, quando alguém faz um grande sacrifício por você, isso toca no seu coração e muda a sua vida. Vamos lá. É exatamente isso, tá? Se alguém morre por mim, o sacrifício daquela pessoa não vai ser em vão, tá ligado? Eu vou começar a acreditar naquilo que ela acredita. Entende? Eu vou começar a tentar ver da forma que ela via. Porque ela morreu por mim. Tá ligado? Então, a gente parte de um pressuposto que Jesus, ele vence por causa da causa. Ele vence por causa da causa. Mas ele não vence explicitamente a morte nem o pecado. Por causa que ele vem para meio que se tornar um exemplar. Para meio que se tornar uma pessoa digna de confiança. Então a morte, a cruz, mostra dignidade na confiança em Jesus. E isso é um problema, porque isso não resolve o problema de pecado. Isso não resolve o problema da morte, isso não resolve o problema que nós precisamos ser salvos. Tá? Isso só nos faz querer ser como Jesus. Ou então nós abraçamos a causa de Jesus porque ele morreu por nós. Vocês conseguem entender isso? Porque realmente, se alguém morre por mim, eu ia falar, cara, essa pessoa, ela é digna de confiança. Ela tem esse trâmite de confiança. Eu vou confiar nela. Vou confiar naquilo que ela falava. Saca? Mas, Jesus não veio especificamente para isso. Tá?
Próxima teoria. Teoria governamental. Deus é como um juiz que precisa manter a ordem moral. A morte de Cristo mostra que o pecado é grave. Exemplo: um juiz que não aplica a lei perde a autoridade. Cristo morreu para mostrar que Deus leva a justiça a sério. Olha, essa é um pouco mais difícil de entender. Mas, por exemplo, nós temos Deus como o up, o super do universo, né? Deus aplica uma lei. Deus aplica uma lei, que é a de não pecar. Nós pecamos. Nós pecamos. Alguém tem que pagar por esse pecado. Alguém tem que pagar por esse pecado. E Deus, ele manda o seu filho pagar por esse pecado para mostrar que esse pecado é grave. Para a gente começar a levar esse pecado a sério. Entenderam? E mostra Deus como alguém duro, né? Alguém bem bolado, assim, praticamente. Mas Cristo não paga a nossa pena. Ele só mostra pra gente, né? Ele só mostra pra gente que isso é ruim, pecado é ruim. Tem significado de morte, tem significado de perdição. Entendem? Então, a teoria governamental aceita que Jesus, como grande juiz, ele não pode aceitar que alguém desmorone sua autoridade. Ou seja, nós humanos. Então, o que ele faz? Ele tem que mandar o seu filho para mostrar para essas pessoas, para nós, que o pecado tem que ser levado a sério. Olha o que o pecado causou, entendeu? Mostrando a consequência do pecado. Então, isso não acerta, sabe? Isso não acerta com aquilo que acreditamos. Então, vamos para aquilo que acreditamos. Finalizamos as teorias, vamos para aquilo que nós acreditamos, que é a teoria penal, ou seja, a substituição penal. Cristo morreu no nosso lugar, recebendo a punição que nós merecíamos, ou seja, havia punição. Nós tínhamos uma punição a cumprir, né? E Cristo, ele substitui essa punição, certo? Exemplo: como alguém que assume a pena de prisão no lugar do culpado? Ele sofre, ele é preso, para que nós sejamos livres e curados. Nós temos aí Isaías 53, do 5 ao 6, e Romano 3, 25 e 26. Por mais que a gente ache isso duro da parte de Deus, isso é o mais aceito, tá? No protestantismo. É o que nós, né, pelo menos da Batista, acreditamos. Substituição penal. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Nós tínhamos a morte. Nós iríamos morrer se não aceitássemos Jesus. Nós tínhamos a perdição, mas ele veio no nosso lugar. Essa é a diferença. Tá ligado? Esse é o contraste entre essas outras teorias. Por causa que Cristo, ele vem não é para mostrar algo ou mostrar uma causa, entende? Mas ele vem para libertar. Ele vem para nos salvar. Sabe, ele viu o pecado em nós, e quando ele vê o pecado em nós, ele fala: não posso deixar isso acontecer. Então ele vem e tira o pecado de nós e coloca nele. Então a consequência do pecado, né, o juízo do pecado, estava sobre ele. Tá ligado? Então, por causa das suas pisaduras, por causa daquilo que o machucava, que o feria, por causa da sua prisão, por causa do seu amor, principalmente, é que nós somos curados, é que nós somos salvos, é que nós somos limpos, é que nós somos livres. Então, Cristo, ele traz esse sacrifício mostrando mais uma substituição penal. Tire esse pecado de mim e coloque em Cristo. Essa é a ideia, saca? Eu vou ler com vocês rapidamente Isaías 53, do versículo 5 ao 6. Tá? Eu nem tinha preparado, mas vamos lá. Isaías 53, do versículo 5 ao 6. 5, 6. Deixa eu ver. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Me perdi. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá ligado? Tá ligado a substituição penal? Entendeu agora o porquê a morte de Cristo é como é, e por que foi como foi, e o que significa isso? Acho que é um tema a ser debatido mais, tá? Qualquer dia desse, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma teoria, a gente conversa, tá?
tá? A gente conversa. Nos vídeos fica um pouco complicado eu ficar explicando muito e tal, mas é isso, tá? Nós acreditamos na teoria da substituição penal. Cristo, ele levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si o nosso juízo, nossos pecados, nossas transgressões. Beleza? E Lucas, começamos Lucas, galera. Lemos aí Lucas 1, beleza? E Lucas 1, galera, eu achei muito massa. Assim, existe uma grande diferença, né? Nós conseguimos ver uma grande diferença aí entre a escrita do Evangelho de Mateus e Marcos e a escrita de Lucas, né? Nós vemos que é uma pessoa mais letrada, alguém que conhece mais ali as palavras e tudo. E eu gostei bastante. Eu queria só dar uma pincelada aqui na introdução de Lucas, tá? Lucas, ele dá um testemunho adicional de muitas verdades registradas, né, nos livros anteriores, mas também possui muito conteúdo exclusivo, tá? A gente vai ver muita coisa nova, que a gente não via em Mateus nem Marcos. Igual em Marcos, nós repetimos muitas coisas de Mateus, mas agora em Lucas, nós vamos ver muitas coisas novas. Igual a história de João Batista, o nascimento de João Batista, Isabel, Maria, anjo, Zacarias, isso é novo. Isso é novo pra gente, né? A gente não tinha visto nos outros, mas a gente tá vendo agora. Isso é interessante. Nós vemos Cristo, né? Demonstrando toda a sua compaixão, etc. Quem escreveu esse livro foi Lucas, tá? Lucas, ele é o autor desse evangelho. Lucas, ele era um médico, beleza? Ele trabalhou muito com Paulo, esteve muito próximo ali de Paulo, até sendo um pouco do seu escriba, beleza? Quando e onde ele foi escrito? A gente não sabe muito certo aonde Lucas, né, foi escrito, mas provavelmente foi ali na metade do século I, ok? Não se sabe onde Lucas foi escrito, exatamente. Para quem e por que esse livro foi escrito? Lucas, ele pretendia que seu evangelho fosse lido por um público gentio. Então, ele apresenta Jesus como Salvador, tanto para os judeus, tanto para os gentios. Beleza? E ele escreve esse evangelho especificamente para Teófilo, tá bom? Vamos lá. Algumas características marcantes é que o Lucas é o evangelho mais longo. Algumas histórias são conhecidas por nós, mas são exclusivas. Não tem em Mateus, Marcos e nem em João, tá? São exclusivas. Nós vemos algumas histórias novas, né? Exatamente. E a inclusão dos ensinamentos de João Batista, tá? Isso é muito interessante. Isso nos próximos capítulos a gente vai estar vendo. Beleza? Gente, é isso praticamente. Eu acho que a introdução do Evangelho de Lucas eu vou estar mandando para vocês aí no grupo, tá bom? E assim, eu achei muito bacana, de verdade. Muito do que eu estou aprendendo sobre Jesus, tá? Vem desse livro aqui também, beleza? Chama Quem é Jesus? Deixa eu ver aqui, tá focando? Não tá focando legal. Quem é Jesus? Alessandro Vilas Boas, beleza? Muito bacana também, gente. Se vocês quiserem ler, podem me chamar, tá? A gente troca umas figurinhas. Fechou? Meus amigos, fiquem com Deus, tá bom? Finalizando mais esse dia aí, pra glória do Senhor Jesus. Continuem firmes, a gente tá cada dia mais perto de terminar esse desafio. Beleza? Tamo junto, meus irmãos.